maior febre que a juventude anos 90 teve aqui no Brasil, na época em que a rede TV era ocupada pela Manchete. Um anime que possui elementos difíceis de encontrar em outras obras. Momentos emocionantes, embalados por uma trilha sonora magnífica que arrepia, dando calafrios na espinha dorsal do espírito. Sabe aquela sensação de que a sua aura está derramando e dominando o cômodo onde você está? Os Cavaleiros do Zodíaco, nome original e mundial Saint Seiya, em japonês Sento Seiya, é uma série japonesa de mangá e anime escrito e ilustrado por Masami Kurumada. Foi publicada originalmente na revista Weekly Shonen Jump, de dezembro de 1985, sendo sua primeira edição dividida em duas partes, entre dezembro de 1985 e janeiro de 1986. Parte 1 e 2, respectivamente, até dezembro de 1990. Foi adaptada para um anime de 114 episódios pelo estúdio Toei Animation, o mesmo que produziu Dragon Ball, de 1986 e 1989. Saint Seiya começou a ser conhecido no ocidente como Os Cavaleiros do Zodíaco, depois que se tornou sucesso na França em 1988, o que foi também o primeiro lançamento estrangeiro da série. Tanto o mangá original quanto a adaptação em anime foram muito bem sucedidos em vários países asiáticos, europeus e latino-americanos. No entanto, nenhum deles foram dublados em inglês até 2003. 4 filmes foram exibidos nos cinemas japoneses no período de 1987 e 1989. Porém, o anime foi cancelado e ficou inacabado em 1989, deixando uma parte do mangá sem animação. Mas em 2002, a Toei Animation continuou o anime na forma de 3 ovos, de 31 episódios, tendo a última finalizada em 2008, a fim de adaptar o restante da história do mangá, e seguindo este renascimento da franquia. Um 5º filme foi exibido em 2004. Em 2006, o autor Kurumada retornou à publicação do mangá, a partir da conclusão da obra original, continuando a história em Saint Seiya Next Dimension. O 6º filme em computação gráfica estreou em junho de 2014, no Japão, e em setembro no Brasil. Embalado pelo filme, em 30 de agosto a animação foi completada, após 20 anos desde a primeira exibição no Brasil. Em 2016, para comemorar o 30º aniversário do mangá Saint Seiya, Complete Works of Saint Seiya, no Japão, ocorreu uma grande exposição contendo diversos produtos fabricados pela série, como as armaduras em tamanho real. Anteriormente, em 2014, algumas armaduras foram exibidas no Brasil durante o evento Comic Con Experience, em São Paulo. Numerosos produtos comemorativos, um artbook, um CD da trilha sonora, action figures, bolsas, pinturas, figuras, relógios, etc. Para o 30º aniversário do mangá e de animação. Foram lançados em 2016. A edição definitiva, Kazemban, do mangá clássico de Saint Seiya será lançada no Brasil pela editora JBC, previsto para 2016 e 2017. No Japão, Kazemban foi lançado entre 2005 e 2006 e possui 22 volumes. Essa versão é feita com material de melhor qualidade e contém algumas páginas coloridas por volume. No verão de 2019, há uma nova exposição comemorativa das obras de Masami Kurumada em Taiwan, onde numerosas armaduras da obra original de Saint Seiya também são exibidas, perfeitamente reproduzidas em uma escala de 1 por 1. E são vendidos numerosos produtos comemorativos do mangá de Masami Kurumada. Em 19 de julho de 2019, sai por todo o mundo na plataforma de streaming da Netflix o remake de 2 episódios da primeira parte da série clássica de Saint Seiya, lançado em 3D em computação gráfica, chamado Knights of the Zodiac. Um filme live action baseado na clássica série Saint Seiya e está agendado para ser lançado nos cinemas em todo o mundo em 2020. Recentemente o anime foi campeão da batalha de animes clássicos promovida pelo podcast Multi Infinito. Mas houve a pandemia
e isso foi adiado. Nada se compararia à chegada de Cavaleiros, né? Cavaleiros, ele chegou para mudar a face da programação infantil, não só na Rede Manchete, mas em outras emissoras também. No Brasil inteiro. Depois que apareceu na Xuxa, filho, aí o negócio foi foi igual um foguete. E numa época de Boni, né? Que nada entrava, sim, nada saía da Globo, nada entrava. Esse foi o meu maior susto. Quando eu tô entrando na empresa de manhã, eu lembro direitinho como se fosse hoje. Eu naquele corredor enorme, que era tudo de vidro, né, a Manchete. E eu lá no fundo vendo aquela televisãozinha na Xuxa, eu pensando, tá vendo? É por isso que essa emissora não vai pra frente. Nego deixando TV alto, no concorrência, não tem jeito, né? Aí ela tá, não sei o que, dos Cavaleiros do Zodíaco. Opa, como é que é? Ela mostrando assim um CDzão, tem no YouTube essa imagem, ela mostrando um CDzão. Aí vem a Larissa e o William, que aliás hoje em dia eu sou amigo dos dois, eu tenho o maior prazer de ser amigo dos dois hoje em dia. E eles cantando lá, tem sempre alguém no Cosmos ajudando o Cavaleiro a vencer, aquele monte de cara fantasiado, que nem podia chamar aquilo de cosplay na época, era fantasiado mesmo. O cospobre, né? O cospobre. Era um cospobre, e eu dizendo, caraca, deu certo, acabou, agora acabou. E não deu outra, Vinícius. Quando ele ficou preso na Casa de Leão, porque todo mundo ficou preso na Casa de Leão, né? E isso foi por causa do atraso na dublagem, porque o coitado lá do Gilberto, né? Da Gota Mágica, o Gilberto Isso, o que fazia a voz do Saga, né? Imagina minhas discussões dele pelo telefone, eu discutindo com o Saga, né? Era emocionante aquilo. E ele falou, morra, Eduardo! Morra, Miranda! Morra, cara, porra! É complicado. Mas aí eu dizia, porra, você tá querendo me ferrar, cara? Eu tô tendo que fazer resumão pra todo lado. Ele, porra, tu não sabe a merda que tá aqui, porra! Isso aqui são vários roteiros. Aí, porra, coitado, ele tava trabalhando com roteiro em inglês, um japonês e um espanhol. Era por isso que E a sorte que ele também é tradutor, né? Porque claro. O Baroli, além de dublador, ele também é tradutor. Ele é genial, roteiros. Ele é genial. É um grande amigo, é uma pessoa que quando eu encontro nos eventos, eu tenho um carinho enorme por ele. Tudo bem com vocês? Tudo? Olha, muito legal, gente. Vocês estão aqui de ter esse disco, é legal porque ele é todo dançante. Tem o Rap do Zodíaco, que vocês já estão começando a trabalhar também, né? Isso. E o Cavaleiro do Zodíaco, essa música, todo mundo canta pra caramba, beça de montão, mas tem mais. Sucesso, né? Sucessão, né? E tem mais aqui, tudo em cima do Cavaleiro do Zodíaco, é claro, todos em cima desse desenho, com a Larissa e o William. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso Xuxa Hits, tá? Obrigada, só. Por que você tá assim, cara? Porque eu te dublei desde os 4 anos de idade e faz 5 anos que eu tô te dublando. Eu ainda tenho até as fotos aqui. E a roupinha tem X também, ó. Mas que X essa roupinha, né, Larissa? Olha que Ai, gente, não tem que botar bem pertinho pra vocês verem. Olha a Larissa de eu, gente.
até os 9. Agora faz 2 anos que eu tô cantando, por isso, desculpa. Nada, cara. Um dia a gente vai cantar junto. Venham mais vezes vocês, tá? Obrigada. Obrigada, Larissa. Tu não sabia que tu ia, 26 anos depois, ia estar falando de Cavaleiro dos Zodíacos, né? Mas não Vamos falar fazia a nem verdade. ideia disso. Eu só fiz ideia disso quando eu vi o Cavaleiro do Zodíaco vencer a sessão da tarde, num dia. Ele deu 17, 18 de pico, se eu não me engano. Foi uma coisa alta que ele deu. Eu não sei se foi o retorno quando ele passou a Casa de Leão? Ou É foi isso que eu antes? tava te falando. Quando o Eloy de Carlo, aquela voz da Manchete, bom amigo também, falou assim: e agora episódios inéditos de Cavaleiro do Zodíaco. A audiência fez assim, ó. Tchum. Ele passou a dar 2 dígitos. Cavaleiro passou a dar 2 dígitos. Então, mesmo antes do sucesso, ele não dava 2 dígitos e depois disso Não. aí ele passou a dar 2 Depois, dígitos. não, ele perto da Casa de Leão, ainda quando inédito, a primeira, a segunda reprise, ele dava 2 dígitos. Mas quando começou a reprise, aí vinha resumão da semana, resumão do dia, 2 dias por semana, para lá, 2 dias, 2 vezes por dia. Isso tudo foi desgastando o produto, né? O produto tem uma vida útil. E Cavaleiros, coitado, o fôlego dele foi até grande demais, cara. Foi até um fôlego heróico. Queimou o cosmo mesmo. Elevou o 7º sentido quanto pôde. Mas digo, quando saiu da Casa de Leão, amigo, nem a Casa de Libra segurou ele. O roteiro se concentra em um órfão chamado Seiya, forçado a ir ao santuário da Grécia para obter a armadura de bronze de Pégaso, uma veste usada pelos 88 guerreiros da deusa grega, Atena, conhecidos como Cavaleiros. Após despertar o poder dos Cavaleiros, que é uma essência espiritual chamada de Cosmo, que se originou com o Big Bang, Seiya rapidamente se torna o Cavaleiro de Pégaso e retorna ao Japão para encontrar sua irmã mais velha, pois esta havia desaparecido no mesmo dia em que ele foi ao santuário. Saori Kido, a neta do homem responsável por enviar os órfãos para treinamento, fez um trato com Seiya, pedindo para que ele participe do torneio chamado Guerra Galáctica, onde o vencedor dentre os Cavaleiros de Bronze receberia a armadura de ouro de Sagitário. O trato era que Seiya vencesse o torneio. Saori ajudaria na busca por sua irmã, através da Fundação Galard. Após despertar o poder dos Cavaleiros, o torneio é interrompido pelo vingativo Cavaleiro de Fênix, Ikki, que tenta eliminar os vestígios de sua ligação com as pessoas que forçaram a seguir o treinamento, roubando partes da armadura de Sagitário e enfrentando os Cavaleiros de Bronze restantes, Seiya, Shun, Shiryu e Yoga. Com a derrota de Ikki, os Cavaleiros de Bronze são atacados pelos Cavaleiros de Prata, enviados pelo Grande Mestre do Santuário, para eliminá-los. Enquanto lutam, os Cavaleiros de Bronze descobrem que Saori é a reencarnação de Atena, e o Grande Mestre tentou matá-la ainda bebê. O Cavaleiro de Ouro de Sagitário, Aioros, salva Saori, mas é morto em seguida. Além disso, entrega Saori a um homem, que se torna seu avô adotivo. Decididos a apoiar Saori, os Cavaleiros partem para o santuário para enfrentar o Grande Mestre. Mas antes de sua chegada, Saori é gravemente ferida por uma flecha especial advinda do golpe de Trinisagita, um dos cavaleiros que ali estavam. Devido a isto, os cavaleiros procuram um Grande Mestre, pois acreditam que pode curá-la, mas são confrontados por diversos Cavaleiros de Ouro no caminho. Após diversas batalhas, Seiya chega ao templo do Grande Mestre e descobre que este é Cavaleiro de Gêmeos, Saga, que matou o antigo mestre, Xion de Arias, com um ataque surpresa quando o mesmo estava distraído, em busca de poder. Tal feito foi possível porque Xion confiava em Saga. Saga, por ser o cavaleiro da constelação de Gêmeos, é atormentado por suas 2 faces, a face do bem e a face do mal. Durante o período em que esteve com o mestre do santuário, a face má dominou sobre a boa. Na verdade, de acordo com o mangá Saint Seiya Origin, o lado mal de Saga era na verdade um lemur, estrela maligna do infortúnio, de Ker, que o possui. Com a ajuda do Cosmo de seus amigos, Seiya derrota a Saga e um reflexo do sol no escudo da armadura de Atena para curar Saori. Em seguida, com a parte boa imperando sobre si, Saga comete suicídio como forma de autopunição.
Na segunda saga do mangá, o deus dos mares, Poseidon, reencarna no corpo de Julian Solo, com o objetivo de alagar a terra. Saori vai ao seu templo na tentativa de resolver a situação de maneira diplomática, mas Julian o aprisiona e Seiya, Shun, Yoga e Shiryu vão ao templo enfrentar os Marinas, que são cavaleiros subordinados de Poseidon. Enquanto isso, Ikki descobre que o responsável pela guerra é o irmão de Saga, Kenon de Gêmeos, que manipulou Julian. Durante a batalha final, o espírito de Julian desperta dentro de Poseidon, e assim os cavaleiros conseguem derrotar o deus dos mares. Salva pelos cavaleiros, Saori guarda a alma de Poseidon em uma ânfora. A saga seguinte do mangá mostra a ascensão de Hades, deus do submundo, e o maior inimigo de Atena. Ele reencarna no corpo do cavaleiro Shun de Andrômeda, o mais puro dentre os cavaleiros, após se libertar de sua prisão, que havia sido imposta por Atena após ela ter vencido a última guerra entre ambos. Seu propósito era lançar a Terra em trevas, criando o chamado Grande Eclipse. Então revive os Cavaleiros de Ouro e o Grande Mestre Xion de Ares, oferecendo nova vida em troca de fidelidade, e os envia ao santuário para matar Atena, junto aos seus espectros, que são cavaleiros fiéis a Hades. Os Cavaleiros de Ouro que restam conseguem rechaçar o ataque, mas Saori entende que os cavaleiros que aceitaram a oferta de Hades para poder contar algo a ela. Assim que ela descobre o que é, comete suicídio enfiando uma adaga em sua garganta. Ela fez isso porque entende que precisa ter acesso ao submundo para enfrentar Hades com a ajuda de seus cavaleiros no domínio do próprio inimigo, uma vez que assim ela poderia ter acesso e destruir o corpo real de Hades. Uma curiosidade é que a adaga usada foi a mesma que Saga usou para tentar matá-la enquanto ela era apenas um bebê. Xion revela a intenção real dos cavaleiros ressuscitados para os cavaleiros de bronze e restaura suas armaduras com o sangue de Atena que havia ficado no local do suicídio. No submundo, os Cavaleiros de Bronze enfrentam mais espectros de Hades e a Pandora. Em Judecar, a oitava e última das prisões do inferno, onde Hades costuma ficar, os Cavaleiros de Ouro se juntam com a alma dos Cavaleiros de Ouro já mortos e abrem um muro das lamentações para que os Cavaleiros de Bronze possam passar para os Campos Elíseos. Mas isto custa a vida de todos eles. Não importa o quão durão você seja, você vai chorar assistindo Cavaleiros do Zodíaco. Mas vai muito! Nesse momento, achei ter visto um sorriso no rosto dos 12 Cavaleiros de Ouro. Era como se eles fossem nossos irmãos. Isso mesmo. Nós somos irmãos que lutamos juntos desde épocas mitológicas. E agora, chegou o momento de dizer adeus a esses irmãos. Adeus, bravos e nobres guerreiros. Adeus, Cavaleiros de Ouro! Sério, não consigo nem falar dessa cena que arde o olho. Os Cavaleiros de Bronze conseguem atravessar o caminho até os Campos Elíseos, somente porque suas armaduras foram banhadas com o sangue de uma deusa. Apesar de Ikki não ter tido sua armadura banhada pelo sangue de Atena, atravessa o caminho até os Campos Elíseos, com a ajuda de Pandora, que lhe dá uma pulseira que o torna imune. Nos Campos Elíseos, os cavaleiros lutam contra o deus da morte Thanatos e o deus do sono Hipnos, onde desenvolvem suas armaduras sagradas. Na batalha final contra o deus da morte, os cavaleiros, já com armaduras celestiais, juntamente com Saori, atacam Hades. Seiya sacrifica-se ao receber o ataque final de Hades, que ia contra a deusa, que revida e atinge o imperador do mal. Após isso, inicia os acontecimentos de Next Dimension. Produção. Quando Masami Kurumada estava no processo de criação do mangá, o nome Seiya primeiramente seria escrito com os kanjis Flecha Sagrada, mas posteriormente mudou para os de Flecha Estelar, uma referência à constelação de Sagitário, signo de Seiya e do próprio Kurumada.
Finalmente, o título foi mudado para Saint Seiya, depois de desenvolver o conceito dos defensores de Atena, que são chamados de Saints na obra original. Além disso, Kurumada afirmou que uma das primeiras ideias que concebeu para Saint Seiya foi os meteoros de Pégaso, uma vez que seu mangá iria usar constelações como um tema de destaque. Ele queria que o protagonista tivesse um golpe que seria como uma chuva de meteoros. Seiya foi inspirado no personagem Takane Ryuji, protagonista do mangá Ring Nikakero, também de autoria de Kurumada. Eu cheguei até as músicas dos Cavaleiros através de um teste que eu participei na Sony Music, inicialmente para um outro trabalho. Eu participei desse teste com mais de 450 meninas, né, uma seleção assim pesada de vários meses. Participei desses testes e até que fui selecionada, e o garoto também, o William, né, foi selecionado através dos testes. E aí sim nós gravamos, né, o trabalho dos Cavaleiros, que foi muito bacana, foi uma época assim super importante para mim. Repercussão, se eu esperava, para ser sincera, não. Até mesmo porque, assim, o que muita gente não deve saber, que na época eu não conhecia o desenho, né? Eu sempre trabalhei muito, desde criança, eu nunca tive muito tempo de assistir TV, de ter infância, né? Então eu não esperava, assim, esse sucesso que foi, sabe? Mais de 500 mil de cópias vendidas em menos de um ano. Para mim foi uma surpresa total, e eu acredito que até mesmo para a própria gravadora e para a própria Manchete na época foi uma surpresa imensa. No jardim, o vento muda as folhas de lugar. E agora o meu caminho eu posso alterar. Se você vem comigo num pequeno instante, posso ser feliz, lembrar os sentimentos que eu já esqueci. Imitando as folhas eu vou flutuar, trazendo o som deste vento que vem me acompanhar. Com este sorriso estamos juntos, é um novo sentimento que assim aflora. Amanhã começa, é a nossa hora, vivendo este momento e caminhando sob o mesmo céu azul. O amor é que nos une agora. Daquela época pra cá, eu continuei trabalhando com música, cantando em bandas, participando de festivais, como eu fazia antes de gravar Cavaleiros, né? Nunca parei, né? Pra ser sincera, assim, eu nunca parei de cantar, nunca deixei de fazer o que eu gosto, né? Que é trabalhar com a música, que é trabalhar com o público, né? Cheguei a fazer alguns trabalhos, né? CD independente, que infelizmente não vingou, mas sempre trabalhando com a música. Bom, para falar a verdade, não foi bem um convite, né? Assim, você vai gravar. Eu participei de testes, né? Na Alamo, inclusive, foi um teste, assim, né? Rigoroso. Graças a Deus, assim, eles aprovaram, né? E bastante o teste, né? Os grandes consagrados da Alamo aprovaram. E aí sim que eu fui selecionada para estar gravando novamente, né? Só que agora, há mais de 10 anos depois, a saga de Hades. Nossa, a diferença daquela época para hoje não tem nem comparação, né? Porque na época, quando eu fui contratada da Sony e nós gravamos esse trabalho, era um trabalho extremamente infantil, né? O público era infantil, as músicas, né, tinham as letras, eram coisas assim mais infantis. E hoje não, hoje é um público mais amadurecido, né? Um público adolescente, adulto. As músicas, né, as letras falam de amor, falam de superação, falam de vencer, de lutar, de acreditar. Né? Então eu acredito que a diferença é basicamente essa, né? É o amadurecimento não só da cantora, mas também da própria música. Ouvir uma canção é melhor do que chorar. Recebo o meu calor, nem pense em se entregar.
as trevas acabar. Eu vou lutar, acreditar até o fim. Vou caminhar e te buscar até te encontrar. E sempre devagar eu vou me aproximar do pouco que sonhei, das pessoas que eu amar. O tempo vai passar, mas não desistirei. Eu vou te entregar o amor que eu sonhei. A dor que vem nos cercar, que nos força a desistir, teremos que enfrentar. Sei que vamos conseguir. Não quero mais me render, nem posso me machucar. Eu não quero perder, meu destino é lutar. Tudo que eu conquistei por você eu não quero mais perder. Pra sempre guarde tudo que falei e escute deste amor, não desistirei. É o meu sonho. Olha a rouquidão aí, gente. Nossa. Bom, os fãs não tem nem o que dizer, né? Assim, eu acho que o que me moveu a continuar trabalhando, batalhando, foram justamente os fãs, né? Eles são maravilhosos, em todos os eventos que eu participo, eles me recebem com todo carinho, com toda a dedicação, sabe? Com aquele zelo, aquele cuidado. Fazem questão, assim, de dar ênfase no quanto eles gostam, não só das músicas antigas, mas do trabalho, do meu trabalho em si, não só em Cavaleiros, mas também o trabalho que eu executo. Então, assim, pra mim, eu devo tudo a vocês que estão aí em casa, sabe, comprando esse DVD. Enfim, um beijo pra todos vocês são maravilhosos. Toda a minha paixão por anime surgiu com Cavaleiros do Zodíaco. Foi o primeiro anime que eu assisti. E ó, caso você, por algum motivo, não tenha ouvido falar ou não tenha assistido Cavaleiros do Zodíaco, por favor, assista, que eu tenho certeza que você vai aprender muito com eles.